Antes de começar esse vídeo, eu preciso pedir desculpa para vocês por eu não estar gravando no estúdio atual. Porque para quem acompanha o canal, sabe que normalmente eu tô gravando naquele fundo novo. Só que hoje, eu sinceramente não consegui voltar para lá. E o motivo é exatamente o que eu preciso mostrar para vocês agora. Cara, eu ainda tô tentando processar o que aconteceu. Porque sinceramente, eu nunca achei que um dia gravaria um vídeo desse tipo novamente. Principalmente envolvendo o Necros. Pra quem não sabe, depois de tudo que aconteceu naquela época da infecção, o Necros ficou isolado em uma cápsula de vidro especial dentro do laboratório. Uma cápsula reforçada. Totalmente fechada. Feita justamente para impedir qualquer risco de contaminação. E sinceramente, durante muito tempo, eu achei que o problema tinha acabado. Claro, eu ainda tinha medo dele. Mas pelo menos existia aquela sensação de, ele não pode mais sair. Só que hoje, isso mudou completamente. E eu tô falando sério. Tudo começou durante a madrugada. Eu tava em casa normalmente, tentando descansar, porque os últimos dias já estavam sendo muito tensos por causa de Cravobot, Voraktbot e Box. Então sinceramente, eu já tava cansado mentalmente. E em algum momento da madrugada, eu ouvi um barulho. Um som de vidro quebrando. Na hora, eu acordei assustado. Só que sinceramente, eu não dei muita importância. Porque aqui perto de casa às vezes acontece essas coisas. Vizinho derrubando alguma coisa. Barulho vindo da rua. Essas coisas normais. Então eu simplesmente pensei, deve ter sido algum vidro quebrando lá fora e tentei voltar a dormir. Só que agora, eu percebo que esse foi provavelmente o maior erro que eu poderia ter cometido. Porque quando amanheceu, as coisas começaram a ficar estranhas. Muito estranhas. Assim que eu acordei, eu senti um cheiro forte. Um odor horrível. E sinceramente, na mesma hora aquilo já me deixou desconfortável. Porque não era cheiro de fumaça. Não era cheiro normal de alguma coisa estragada. Era um cheiro estranho. Pesado. Como se alguma coisa contaminada estivesse espalhada pelo ambiente. E cara, na hora que eu senti aquilo, eu já comecei a ficar preocupado. Porque aquele cheiro parecia familiar. Então eu fui andando até o laboratório. E sinceramente, quanto mais eu me aproximava, mais forte o odor ficava. Naquele momento, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada acontecendo. E quando eu abri a porta do laboratório, cara, eu gelei. A cápsula de vidro do Necros estava destruída. Completamente destruída. O vidro estava quebrado no chão inteiro. Tinha gosma verde espalhada. Marcas estranhas perto da cápsula. E o pior de tudo, ela estava vazia. O Necros não estava mais lá. Cara, eu sinceramente não consigo explicar o que eu senti naquele momento. Porque por alguns segundos, eu simplesmente fiquei parado olhando para a cápsula sem acreditar. Como se meu cérebro estivesse tentando entender aquilo. Porque durante muito tempo, aquela cápsula representava segurança. Representava, o Necros não pode mais machucar ninguém, só que agora, ela estava vazia. E sinceramente, isso é o que mais me assusta. Porque diferente de outros vilões, o Necros não é perigoso só pela força. Ele é perigoso porque ele contamina. Ele espalha a infecção. E isso significa que se ele realmente escapou, a situação pode ficar muito pior muito rápido. Então a primeira coisa que eu fiz foi verificar o laboratório inteiro. E cara, tinha sinais em vários lugares. Gosma verde. Marcas estranhas no chão. Equipamentos derrubados. Parecia que alguma coisa tinha saído dali durante a madrugada. E o pior de tudo, eu não encontrei nenhum sinal de luta. Nenhum sinal de invasão. Nada. O que significa que, ou o Necros escapou sozinho, ou alguém ajudou ele. E sinceramente, essa segunda possibilidade tá me assustando muito. Porque nesse momento, Voraktbot tá solto. Box tá solto. E agora o Necros desapareceu. Cara, isso não parece coincidência. E antes que alguém pergunte, Abnertube, você acha que o Cravobot tem alguma coisa a ver com isso?
Sinceramente, eu não sei. E isso é exatamente o que tá me deixando nervoso. Porque depois daquele encontro, eu comecei a pensar em várias possibilidades. E agora, com o Necros desaparecendo logo depois, eu não sei mais em quem confiar. Mas calma. Eu não tô acusando ninguém ainda. Porque até agora, eu não encontrei prova nenhuma ligando Cravotbot a isso. Só que ao mesmo tempo, o timing disso tudo tá estranho demais. Muito estranho. E vou falar uma coisa pra vocês. Tem um detalhe que tá me incomodando desde que eu entrei naquele laboratório. A cápsula parecia quebrada de dentro pra fora. Cara, isso significa que talvez o Necros tenha ficado mais forte do que a gente imaginava. Ou talvez, ele já estivesse planejando isso há muito tempo. E sinceramente, isso piora tudo. Porque se ele realmente passou esse tempo inteiro esperando o momento certo para fugir, então talvez a gente tenha subestimado ele completamente. Então agora, a situação da APA ficou crítica. Porque nesse momento, Necros desapareceu. Voraktbot continua solto. Box continua desaparecido. E o Cravotbot ainda continua sendo uma incógnita. Cara, eu sinceramente tenho a sensação de que alguma coisa muito grande tá começando. E eu não tô falando isso pra assustar vocês. Eu tô falando porque, pela primeira vez em muito tempo, eu realmente tô preocupado de verdade. Então eu preciso da ajuda de vocês agora mais do que nunca. Comentem qualquer teoria. Qualquer detalhe que vocês perceberam. Qualquer suspeita. Porque nesse momento, a APA inteira pode estar entrando numa situação extremamente perigosa. E sinceramente, eu espero muito que o Necros ainda não tenha encontrado ninguém. Porque se ele já começou a espalhar aquela infecção outra vez, então talvez o verdadeiro problema esteja apenas começando. Eu acho que esse foi um dos vídeos mais preocupantes que eu já gravei pro canal. E sinceramente, eu queria muito que isso tudo fosse só algum mal entendido. Mas depois do que eu vi naquele laboratório, eu não consigo mais fingir que a situação tá normal. Porque a verdade é que o Necros desapareceu. E cara, quanto mais eu penso nisso, mais preocupado eu fico. Porque diferente de outros vilões da API, o Necros não precisa aparecer diretamente para causar problema. O simples fato dele estar solto já transforma tudo em risco. Porque ninguém sabe onde ele tá, quem ele encontrou, ou se a infecção já começou a se espalhar novamente. E vou falar uma coisa. O que mais tá me assustando não é nem a cápsula destruída. É o silêncio. Porque até agora, não teve ataque. Não teve mensagem. Não teve sinal claro do Necros. E sinceramente, isso parece errado. Muito errado. Porque normalmente, quando alguma coisa perigosa escapa, o caos começa rápido. Só que agora, tá tudo silencioso demais. E isso me dá a sensação de que alguma coisa pior pode estar acontecendo escondida. E outra coisa que não sai da minha cabeça, o Necros fugiu exatamente no momento em que Voraktbot tá solto, Box desapareceu, e o Cravotbot reapareceu. Cara, eu não tô dizendo que isso tá conectado. Mas sinceramente, também não consigo ignorar a coincidência. Então agora, eu vou tentar descobrir como o Necros escapou, para onde ele foi, e principalmente, se existe mais alguém envolvido nisso tudo. Porque se tiver, a situação pode ficar muito pior do que a gente imagina. E vou ser sincero com vocês. Depois de entrar naquele laboratório hoje, eu tive uma sensação que eu não sentia há muito tempo. Medo. Não aquele medo exagerado de filme. Mas aquele medo silencioso. A sensação de que alguma coisa tá errada, e que talvez a gente ainda não tenha entendido o tamanho do problema. Então daqui pra frente, eu preciso que vocês prestem atenção em tudo. Qualquer detalhe. Qualquer pista. Qualquer teoria. Porque agora mais do que nunca, parece que cada informação importa. E sinceramente, eu espero muito que o Necros esteja sozinho. Porque se ele estiver planejando alguma coisa maior, então talvez a API esteja entrando na fase mais perigosa da sua história. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. E eu sinceramente queria terminar esse vídeo mais tranquilo.
Só que depois do que eu vi, isso simplesmente não dá. Então se preparem. Porque eu tenho a sensação de que os próximos dias dentro da AI vão mudar muita coisa. E eu espero, de verdade, que a gente ainda esteja em tempo de impedir algo pior.